Sabe, quando a gente pensa em colheita, vem uma imagem na cabeça. Um campo enorme, aquele sol forte, a poeira subindo. Sim, aquela poeira dourada. Exato. E o som não é de passarinho, é de motor. Motores bem potentes. Máquinas gigantes andando pelo milharal, pela soja. É uma operação industrial a céu aberto, né? Perfeito. E no meio de tudo isso tem uma dupla que parece muito simples, mas é incrivelmente complexa. Um trator puxando uma carreta graneleira. O tal do transbordo. O famoso transbordo. E é exatamente aí que a nossa análise de hoje vai mergulhar. A gente se baseou num material de treinamento muito bom de uma empresa especialista, a Evolutec Brasil. O material bem completo, por sinal. Sim, e o nosso objetivo aqui é entender por que essa operação, que para muita gente parece ser só, sei lá, puxar uma carreta, é na verdade uma das que mais concentra riscos no campo. É uma percepção muito comum, essa da simplicidade. Mas é um engano, e um engano perigoso. Por quê? Porque o que a gente está analisando, na verdade, é um sistema. Um sistema dinâmico, de alto risco. É o ponto exato onde a física, A física. sim, a física, pensa no centro de gravidade, na inércia. Tudo isso muda a cada tonelada de grão que entra naquela carreta. E isso se encontra com a mecânica, com um sistema hidráulico em altíssima pressão, engates que tem que aguentar o peso de um caminhão. E a pessoa ali no meio. E bem no meio disso tudo, o fator humano, onde a disciplina, a comunicação, até o cansaço, são decisivos. Não é só dirigir, sabe? É gerenciar um gigante instável. Gerenciar um gigante instável. Gostei dessa definição. E o material Devoltec, ele deixa bem claro um paradoxo. Esse conjunto, o trator transbordo, é uma das coisas mais produtivas da colheita. Acelera o processo de uma forma impressionante. Mas, ao mesmo tempo, acumula um monte de perigos. O documento lista os riscos de forma bem direta. Atropelamento, tombamento, o engrenamento em partes móveis. Por que essa combinação específica é tão mais arriscada? A questão principal, eu diria, é o fluxo de trabalho. É contínuo e tem uma interação constante. Um trator arando um campo está, na maior parte do tempo, sozinho. Certo. O transbordo não. Ele está sempre em movimento em relação a outra máquina. Ele se aproxima da colheitadeira, que também está andando, aí ele recebe toneladas de grãos, se desloca carregado por um terreno que nunca é um tapete, Nunca. e depois vai descarregar, muitas vezes, em outro veículo. Esse ciclo todo que não para, sob a pressão do tempo, cria múltiplas janelas para falha, seja a falha humana ou a mecânica. Entendei. O risco não é uma coisa só, ele vai mudando a cada etapa. Exato. Não é estático. É quase uma dança de máquinas pesadas, então. E para reger essa dança, o material apresenta o que eles chamam de regra de ouro, uma tipo de hierarquia da segurança. Exato. E essa regra ela é fundamental. Ela diz que a operação segura é a combinação de 3 pilares. Primeiro, o manual do fabricante do equipamento. Ok. Segundo, o procedimento operacional padrão da empresa, da fazenda. E terceiro, a norma regulamentadora, a ANR, que se aplica ali. E se uma coisa diz uma coisa e a outra diz outra? Ótima pergunta. E a orientação é clara. Se o procedimento da fazenda for mais relaxado que o manual, ou se o manual tiver uma brecha que a ANR cobre, a regra é sempre seguir o critério mais seguro e, claro, o que está na lei. Isso mostra que não tem uma fonte única da verdade, né? São camadas de segurança. Camadas, perfeito. É quase uma dança de máquinas pesadas, então. E para reger essa dança, o material apresenta o que eles chamam de regra de ouro, uma tipo de hierarquia da segurança. Exato. E essa regra ela é fundamental. Ela diz que a operação segura é a combinação de 3 pilares. Primeiro, o manual do fabricante do equipamento. Ok. Segundo, o procedimento operacional padrão da empresa, da fazenda. E terceiro, a norma regulamentadora, a ANR, que se aplica ali. E se uma coisa diz uma coisa e outra diz outra? Ótima pergunta. E a orientação é clara.
Se o procedimento da fazenda for mais relaxado que o manual, ou se o manual tiver uma brecha que a ANR cobre, a regra é sempre seguir o critério mais seguro e, claro, o que está na lei. Isso mostra que não tem uma fonte única da verdade, né? São camadas de segurança. Camadas, perfeito. O material até cita algumas NRs, a 31, a 11, a 12, sem a gente entrar no detalhe de cada uma. O que essa variedade de normas diz sobre como a lei vê essa operação? Diz que a operação é multifacetada. A NR31 olha para o trabalho rural como um todo, o ambiente. A NR11 foca no transporte e na movimentação de cargas, que é a essência do trabalho ali. A carga em si. Isso. E a NR12 trata da segurança da máquina. As proteções, os botões de parada. Ou seja, a lei obriga o gestor a olhar para o mesmo trator, para a mesma carreta, sob 3 pontos de vista diferentes: o ambiente, a carga e o equipamento. É uma abordagem de 360 graus para cercar o risco. Faz todo sentido. E essa abordagem, pelo que eu entendi do material, começa muito antes de dar a partida. Começa com a inspeção. A inspeção rigorosa. Fonte chama de checklist essencial. E o ponto principal é que é nesse momento que os acidentes são evitados, antes de sequer terem a chance de acontecer. E é um erro gigantesco pensar nisso como, só burocracia. Cada item daquele checklist é, na verdade, a memória de um acidente que já aconteceu com alguém. Pesado isso. É. Quando o manual pede para verificar a integridade da cabine, a tal da HOPS, a estrutura de proteção contra a capotagem, não é estética. Aquela estrutura foi projetada para aguentar o peso do trator, se ele tombar, e criar um espaço de sobrevivência para o operador. E o material faz uma conexão aí que é crucial e que muita gente ignora. A HOPS só funciona se o operador estiver usando o cinto de segurança. Parece óbvio, né? Mas por que a ênfase é tão grande? Porque sem o cinto, a física joga contra a pessoa. Num tombamento, a força centrífuga vai fazer o quê? Vai arremessar o operador dentro da cabine. Nossa! A própria estrutura que foi feita para salvar vira o instrumento de esmagamento. O cinto não é para evitar multa, é para manter o operador fixo naquele espaço de sobrevivência. É um sistema de 2 partes, sabe? Uma não funciona sem a outra. Impressionante. Uma coisa tão simples, uma consequência tão direta. O checklist continua, fala de freios, pneus, o básico. Mas me chamou muito a atenção a ênfase nas mangueiras hidráulicas. Sim. Tem uma frase no material que parece resumir uma mudança de mentalidade que precisa acontecer no campo. Sim, é uma das passagens mais fortes do documento. Diz assim: se está vazando o óleo hidráulico, não é normal da roça. É risco e falha. Forte, né? Muito. Porque essa frase ataca de frente uma cultura de aceitar pequenas falhas como, é assim mesmo. Um pequeno vazamento de óleo hidráulico é um alerta de pelo menos 2 riscos gravíssimos. E quais seriam? Para mim, um vazamento é sujeira, é perda de fluido. O primeiro é o risco de injeção de alta pressão. O óleo ali está numa pressão tão absurda que se o operador passar a mão para ver de onde está vindo, um jato fino como uma agulha pode furar a pele e injetar óleo direto na corrente sanguínea. Meu Deus! É um acidente médico terrível, pode levar à amputação. O segundo risco é a falha catastrófica. Aquele pinguinho pode ser o ponto fraco que, sob pressão máxima, rompe de vez. Aí você perde subitamente a direção ou o controle de um cilindro que sustenta toneladas. Então não é normal da roça. De jeito nenhum. É um defeito grave esperando a pior hora para acontecer. Uau! Eu nunca mais vou olhar para uma gota de óleo no chão do mesmo jeito. E a inspeção no transbordo segue a mesma lógica, imagino? O material foca muito na lança de engate nos pinos? Sim, porque essa é a única conexão física entre um veículo de tração de toneladas e uma carga que pode chegar a 20, 30 toneladas. A inspeção busca microfissuras, trincas na lança e, claro, a condição do pino e, mais importante ainda, da sua trava de segurança. É o elo mais fraco. O elo mais crítico de toda a operação. Além disso, a verificação das proteções das partes móveis, tipo a rosca sem fim de descarga. É um ponto clássico de acidente de engrenamento onde uma roupa solta, um braço, é puxado para dentro em uma fração de segundo. Ok.
Inspeção feita, tudo certo, aí a gente chega no que o material descreve como uma coreografia de segurança. Um dos momentos de maior risco, o acoplamento, não é só dar ré e engatar. De forma alguma. O procedimento é metódico por motivo: tirar as pessoas da zona de esmagamento, entre o trator e o implemento. A primeira regra. Solo firme e nivelado, para nada se mover sem querer. A segunda e mais importante: proibição total de pessoas entre os equipamentos durante a manobra. Ninguém ali para ajudar a guiar. A comunicação é por sinal ou rádio, à distância. E o material é muito, muito enfático sobre o momento do engate. Em si, eles usam a frase nada de improviso com arame porque é rápido. A famosa gambiarra, né? A própria. Parece um detalhe, um pino e uma trava. Mas por que essa advertência tão forte? Qual é o desastre que eles estão tentando evitar? O cenário é uma carreta de 20 toneladas se soltando do trator em movimento. Imagina isso numa descida leve. Ou numa curva. Você não tem mais uma carreta, você tem um projétil desgovernado. Faz sentido. O pino certo é feito de um aço específico com uma resistência calculada. A trave é desenhada para não soltar com a vibração. Um pedaço de arame, um parafuso qualquer, não tem essa garantia. Ele pode quebrar ou simplesmente cair com a trepidação. É economia de 30 segundos que pode custar vidas. Fica bem claro o porquê da rigidez. Depois do engate mecânico, vem as outras conexões, hidráulica e, se tiver, a da TDP, a tomada de potência. E, de novo, o procedimento é específico por motivos de segurança baseados na física. Antes de conectar as mangueiras hidráulicas, tem que aliviar a pressão do sistema. Por quê? Se não fizer, a pressão acumulada pode fazer a mangueira dar um chicote violento que pode acertar o operador. E no caso do cardan da TDP, aquele eixo que gira, a regra é absoluta. A conexão só pode ser feita com o motor do trator desligado. Desligado, não basta só desativar a TDP. Não. Porque sempre existe o risco de um acionamento acidental. Um cardan girando, mesmo devagar, tem um torque imenso. Se a ponta da bota, a manga da camisa enrosca ali, Já era. é uma amputação instantânea. É um dos acidentes mais violentos que existem no campo. Desligar o motor é a única garantia de energia zero. E aí, o último passo da coreografia, antes de ir para a lavoura, é um teste funcional em baixa velocidade. Ver se o freio funciona, se os cilindros respondem, a verificação final. Certo. O conjunto está inspecionado, acoplado, testado. Agora ele entra em operação no meio da colheita. E é aqui que a máquina muda completamente. O material do Evolutec tem uma frase-chave para esse momento. Carga alta eleva centro de gravidade. Risco maior em curvas e irregularidades. Explica isso melhor para a gente. Claro. Pense em carregar uma bandeja. Se você põe um copo baixo no meio, ela fica estável. Agora, se você põe uma garrafa alta, fina, qualquer inclinação ou movimento brusco pode derrubar. Entendi a analogia. Com transbordo é a mesma coisa. Vazio, o centro de gravidade dele é baixo. Ele é estável, responde bem. Conforme 20 toneladas de grãos enchem a carreta, essa massa toda vai lá para cima. O centro de gravidade de todo o conjunto sobe muito. Então aquele trator que era estável, de repente não é mais. Exato. Aquele trator que era ágil 10 minutos antes, agora vira um gigante pesado e muito mais propenso a tombar. Então o operador precisa mudar o jeito de dirigir durante o mesmo trajeto. Depende se ele está indo ou vindo da colheitadeira. Pequena no terreno, que antes ele nem notava, agora pode ser o que desestabiliza tudo e inicia um tombamento. E é por isso que o controle de velocidade é uma das regras de ouro. É por isso. Não é sobre a velocidade máxima da máquina, mas sobre a velocidade adequada para a condição. Carga, terreno, manobra. O operador não está mais só dirigindo um trator, ele está gerenciando ativamente a inércia de dezenas de toneladas. E essa gestão de inércia é testada ao máximo naquela dança com a colheitadeira, imagino. A aproximação para receber os grãos. Sem dúvida. É o momento de maior precisão. A comunicação por rádio tem que ser clara, padronizada, pode chegar, mantém a velocidade, para de descarregar. E o operador do transbordo tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele precisa alinhar e manter a mesma velocidade da colheitadeira, olhando o terreno na frente e o tubo de descarga do lado. E o material reforça o que já falamos.
Nunca colocar uma terceira pessoa no chão entre as máquinas para orientar. Os pontos cegos são enormes. O material lista as principais causas de acidentes e parece um resumo de tudo que a gente falou. Engate improvisado, manobra rápida com carga. Sim, é uma lista que conecta a causa e a consequência. O engate que rompe, a mangueira que estoura por falta de inspeção, o cardan sem proteção. E um dos mais críticos, ligado ao centro de gravidade, é operar em declives do jeito errado. Como assim? A regra básica é subir e descer um morro sempre de frente ou de ré. Nunca atravessar de lado. Trafegar com um transbordo cheio na transversal de uma ladeira é basicamente pedir para tombar. A gravidade puxa aquele centro de gravidade elevado para fora da base de apoio das rodas, e a partir de um certo ângulo, o tombamento é fisicamente inevitável. Fica muito claro que a intuição aqui pode ser traiçoeira, né? A pessoa se sentir segura naquela máquina enorme. E esse excesso de confiança é um perigo. A física não perdoa. A disciplina, seguir o procedimento, não é só para novatos, é para todos, porque na pressão da colheita, no cansaço do fim do dia, é o procedimento que serve de barreira contra o erro de julgamento. Então, depois desse mergulho todo no material, o que fica? Para mim, a grande conclusão é que operar um trator com transbordo é uma habilidade profissional de altíssimo nível. Sem dúvida. Exige uma hierarquia de prioridades que a fonte da Evolutec define perfeitamente. Primeiro, a segurança. Depois, o controle do equipamento. E só em terceiro lugar, a produtividade. A pressa nunca pode atropelar os outros dois. Nunca. A pressa para encher mais uma carreta não pode atropelar os passos que garantem que todo mundo volte para casa no fim do dia. Concordo plenamente. A produtividade é consequência de uma operação segura e controlada. Tentar inverter essa ordem é o caminho mais curto para o acidente. E tem uma frase de impacto no final do material que amarra tudo isso de um jeito brilhante. Eles dizem: transbordo bom é o que enche e descarrega. Operação boa é a que termina o dia sem susto e sem acidente. Acho que não tem jeito melhor de resumir. É a síntese perfeita. E isso me leva a um pensamento final, sabe? Uma provocação para o futuro. Diga. Todo esse material riquíssimo que a gente analisou, ele foca na disciplina, na inspeção, na percepção e na decisão do operador humano. Isso é o melhor que temos em segurança hoje. Mas e amanhã? Onde você quer chegar? Com o avanço da automação, dos tratores autônomos que já começam a aparecer, como esses princípios todos vão ser traduzidos para algoritmos? Como um software vai gerenciar um centro de gravidade que muda o tempo todo? Como ele vai avaliar a firmeza de um terreno ou se comunicar com outra máquina para não bater? Uma boa pergunta. A disciplina operacional, que hoje é um traço humano, que precisa ser treinado, reforçado, ela vai deixar de ser um hábito para se tornar literalmente uma linha de código. E essa programação vai ser capaz de lidar com a imprevisibilidade de um campo real tão bem quanto um operador experiente e alerta. Essa, para mim, é a próxima fronteira da segurança agrícola.